Alô amigos, alô turma, grande abraço para todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quarta-feira, dia 17 de março de 2021. O Vasco já está em Poços de Caldas, joga amanhã contra a Caldense, a sua estreia na Copa do Brasil 2021, treina à noite no estádio Ronaldão, local da partida, e mais detalhes a gente vai trazer logo mais no AV News. Eu venho nesse Boletim AV para trazer informações a respeito de Morato. A Globo.com acaba de divulgar uma informação que é verdadeira. Pois bem, eu tenho tido contato quase que diário, tanto com o Camargo, que é empresário de Morato, como com o próprio Morato. Segunda-feira conversei com o jogador e perguntei se havia alguma novidade. E o jogador, é claro, por questão até de sigilo da negociação, vendo que o Vasco não está tratando com muita vontade aqueles que vazam as informações. Está aí a situação do Júlio César goleiro, do Wellington Nem, dizendo, estamos conversando, estamos em tratativas finais. O empresário do jogador da mesma forma, mas eu apurei e tive essa condição de apurar que entre Vasco e Bragantino está tudo ok, tudo resolvido. Entre Vasco e Morato também tudo ok, inclusive questão salarial. Mas o Morato na segunda-feira me disse que estava esperando algumas situações particulares para poder assinar contrato, de repente para firmar definitivamente o acordo que teria com o Vasco da Gama. Não nesses termos, mas deixou claro que havia sim um empecilho. E eu perguntei, mas quando que isso vai resolver? E ele me disse, talvez na outra semana, até sexta-feira da semana que vem, estarei ok 100% para poder discutir o meu futuro. E até brinquei, mas tudo isso ainda essa semana e a próxima? E ele disse, talvez seja menos tempo. Pois bem, já se levanta desde ontem uma série de informações, e nós trouxemos uma aqui, de que a questão da moradia poderia estar atrasando sim a vinda dele para o Rio de Janeiro. Isso foi até um fato que o próprio jogador me falou. Ele tem um filho pequeno, o primeiro filho do Morato, e tem uma preocupação de estar num local legal, em função da pandemia, preocupação de poder ter um lazer para a criança, de poder ter também um entretenimento para a esposa, enfim, todas essas questões passam pelo jogador, e ele queria resolver isso. Mas é muito mais do que isso. E realmente, a informação dada pela Globo.com agora à tarde é completamente verdadeira e joga por terra qualquer tipo de insinuação que o atleta estaria resolvendo vir para o Vasco somente mediante garantias. E eu estou colocando isso aqui porque o jogador conversou comigo hoje mais uma vez. E ele está muito chateado com esse tipo de insinuação. E preferiu ser verdadeiro, abrir o jogo. O que é algo raro, porque ele, com uma lesão, poderia vir assinar contrato com o Vasco e largar de mão. Mas não, ele quer chegar aqui bem. Vocês devem se lembrar na semana passada, em alguns vídeos que gravamos à noite, eu disse claramente que no papo que tive com o Morato, alguns papos, ele me colocou a importância para ele de jogar no Vasco, de saber o tamanho do clube, que tinha 11 propostas, 10 de fora do Vasco. O Vasco era a 11ª, aliás, 12 propostas. E dentre essas 12 propostas, a do Vasco não era nem a melhor. Muita gente chegou a dizer, mas você vai para aquela barca furada, vai para aquele batomuxo. Vocês devem se lembrar, vocês que acompanham o canal. E ele preferiu realmente acertar e conversar com o Vasco. Em consideração a Alexandre Pássaro, que o acolheu muito no São Paulo, mas também pelo tamanho do clube, por toda a repercussão. Lembrou até a questão da associação em massa no final do ano de 2019. Tudo isso pesava demais. E aí o Morato se viu acuado e magoado, com insinuações de que ele não estaria vindo para cá, esperaria 2 semanas porque queria que o Vasco ficasse em dia. Ora bolas, quem é o Morato para poder exigir isso? Ele mesmo colocou isso, jamais. Não tenho nenhum tipo de problema, medo de não receber, pedindo garantia. E resolveu, através de sua assessoria, divulgar o que realmente está acontecendo. E eu vou passar os detalhes do papo que tive com ele hoje. Ele me disse o seguinte: Flávio, foi a melhor decisão. Falar a verdade é melhor do que levantar hipóteses patéticas, como as de hoje, de que eu estaria com medo em função de não receber e também sobre o meu salário e com garantias. Te adianto que já estou evoluindo para treinos com o grupo e em campo. É coisa antiga essa questão do pubis. O que tenho
e às vezes sobrecarrega, mas meus números provam que não fico fora de jogos. Independente de qualquer coisa, vou falar a verdade. Não vou omitir absolutamente nada, não é meu perfil. O Vasco quer me contratar, mas se eu fechar, quero estar 100%. Só lembrar, disse Morato, que joguei a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, portanto, há menos de um mês estava atuando. Depois que decidiram que não ficaria mais no Bragantino, resolvi tirar um pé um pouco e agora estou cuidando do meu corpo. Situação que ele optou por ser honesto com o clube. Exatamente isso que Morato colocou. Não posso vir para cá com uma lesão, tenho que me recuperar. E me disse hoje, estou recuperando, estou quase bom, já estou fazendo a transição para o campo. Depois disso, aí sim, o Vasco vai dar o ok, o Vasco vai fazer o exame no jogador, porque essa é uma preocupação de qualquer um, fazer o exame para aí sim ser aprovado. Mas ele prefere chegar aqui 100%, sem nenhum tipo de preocupação, para poder atuar sem nenhuma restrição no Clube Cruz Maltino. A história é exatamente essa, por isso que a gente sempre coloca. É importante que a gente entenda e apure para saber o que está acontecendo. É claro que são muitas as suposições em função do momento difícil do Vasco. É um momento complicado em que as pessoas levantam todo tipo de suspeita, e principalmente por falta de pagamento, por questão de medo de não receber. É normalíssimo. Mas que bom que o Morato resolveu se posicionar e colocar claramente algo que poderia até lhe prejudicar, porque muita gente hoje pode estar dizendo: ah, mas o jogador que o Vasco está contratando está lesionado? Sim, tem uma lesão nesse momento. E é bom lembrarmos, o Martim Benítez, quando veio para o Vasco, era um jogador que tinha vindo de uma lesão num jogo do Independiente contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana, lembram-se? E chegou aqui sem poder jogar. E a reclamação foi a mesma, o Vasco já contratou um jogador lesionado. E Martim Benítez depois virou um jogador muito importante para o Vasco, que o torcedor gostou muito. Então, como nós aqui temos essa filosofia, verdade acima de qualquer coisa, apuração, estou trazendo aqui o papo que tive hoje com o Morato. Ele espera essa semana evoluir ainda mais, semana que vem também estar evoluído. Alexandre Pássaro está muito por dentro disso, não há nada definitivamente fechado, e o fechamento só vai acontecer depois do exame médico, de tudo resolvido, em que ele prove que está 100% dessa lesão do pubis, como ele disse, que é uma lesão recorrente, mas que não atrapalha de jogar. Ele jogou até a penúltima rodada do Brasileiro, jogou os jogos do ano passado, enfim, vem jogando normalmente. O ano foi um ano atípico por conta da pandemia. O próprio Morato me disse isso também, que há preocupações em relação à questão de recuperação, quando você tem restrições de logística, não pode ir a um médico, não pode ir a um fisioterapeuta, tem que fazer as coisas de casa, tudo isso atrapalha de alguma forma. Vamos esperar, mas a situação de Morato é exatamente essa. Ele tem um problema no pubis, ele está se recuperando e tem condição de estar apto 100% para assinar com o Vasco a partir da semana que vem. Logo mais a gente vem no AV News a partir de 10h30 da noite. Tchau. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!